Direto da redação. Mas enquanto o Brasil ensaia essa discussão para as eleições de 2020, a disputa eleitoral propriamente dita, ela vai se dar entre os donos do orçamento, os ricaços, os grandes grupos econômicos e as pessoas pobres que querem comida. Essa é a tônica de um artigo do economista Ranulfo Vidigal, que está no portal Viu, e com quem eu converso a partir de agora. Já está comigo virtualmente aqui nos estúdios do Viu Digital. Ranulfo, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Ranulfo, tudo ótimo. Esta manhã de sexta-feira, dia 5 de novembro, um artigo de sua autoria aqui no portal Viu destaca o seguinte, que a sucessão presidencial, que agora temos já uma pré-campanha praticamente, os debates, quem é candidato, quem não é, mas que a eleição propriamente dita, que vai se dar no ano que vem, eleição para governador, eleição para presidente da República, para os deputados, mas a briga mesmo vai ser protagonizada, segundo seu artigo, entre as pessoas que são donas do orçamento nesse momento, os grandes grupos econômicos, e milhões de brasileiros que querem comida, que estão passando fome. Explique isso melhor, Ranulfo. Bom, Roberto, esse debate dessa semana que você tão bem citou agora, inclusive com o candidato do PDT, Ciro Gomes, aparentemente congelando a sua candidatura, por trás disso tudo existe a disputa pelo fundo público. Eu vou me explicar melhor. O fundo público é tudo aquilo que nós, que somos pessoas comuns e que ralamos no dia a dia, pagamos na forma de impostos. Porque os impostos, Roberto, não são outra coisa senão o fruto da riqueza do trabalho. É o trabalho humano que gera a riqueza e parte desse trabalho humano que gera a riqueza se transforma em impostos. E aí há uma briga entre quem manda nesse fundo público. Na atualidade, está muito claro para a população brasileira que quem manda nesse fundo público são os rentistas. Uma boa análise disso é que ontem, por exemplo, o Bradesco, que é um dos bancos brasileiros, mostrou um lucro trimestral de 3,8 bilhões de reais. Há 4 dias atrás, o Itaú mostrou um lucro de 3,6 bilhões de reais. E, fundamentalmente, esse lucro da rede bancária, dos bancos, vem da dívida pública, que não é outra coisa senão componente do fundo público. É isso que eu tento mostrar, que esse pessoal do andar de cima, através da luta pelo fundo público, não quer deixar que um pouquinho de dinheiro vá para quem mais necessita, que é o caso mais concreto do auxílio emergencial no ano passado, que movimentou quase 300 bilhões de reais, do Bolsa Família, que vigorava até mês passado e que movimentava recursos para famílias humildes. Portanto, o que está por trás da questão de 2022, o que está por trás dessa questão do PEC dos precatórios, o que é um precatório? Todos nós sabemos, é aquela dívida que rolou por vários anos, né, e que eu agora terei direito de receber na forma de precatórios, ou seja, na capacidade do Estado me ressarcir. Aí vem o Congresso Nacional e diz que este precatório que eu estou esperando há 20 anos, eu não vou recebê-lo agora, vou receber em suaves prestações ou não sei lá quando. Por isso que esta PEC dos precatórios é uma grande farsa, porque tem dinheiro no orçamento público para dotar recursos para famílias mais humildes. No ano passado, o saldo de caixa do Tesouro Nacional, contabilizado oficialmente, era de R$1 trilhão. Então, quem tem em caixa R$1 trilhão não pode ficar fazendo brincadeiras com os precatórios das pessoas mais humildes, porque quem é que tem precatório? São professores, servidores públicos, servidores estaduais, servidores municipais que lutam para ter seus direitos por longos anos. Portanto, essa questão de colocar o precatório
como instrumento para, aparentemente, dotar recursos para políticas sociais é uma verdadeira enganação. E, nesse particular, o nosso Ciro Gomes está corretíssimo de congelar sua candidatura, porque, historicamente, o PDT, indo contra os interesses populares, é uma coisa que Brizola, nesse momento, deve estar no seu túmulo sem entender absolutamente nada dessa atitude dos deputados do PDT que fizeram essa situação e numa votação cuja diferença foi de apenas 4 votos, né? Portanto, na semana que vem pode ser que haja uma mudança dessa trajetória. O governo tem dinheiro suficiente para fazer o auxílio de R$ 400 sem precisar mexer com os precatórios, pode tranquilamente colocar sua política pública para funcionar, e tudo isso, o que está por trás, foi o que eu tentei mostrar nesse artigo, de que a disputa pelo fundo público coloca de um lado a banca, os banqueiros, os rentistas, e de outro as pessoas humildes que nesse momento passam muitas dificuldades, Roberto. O Ranulfo, você está falando essa questão dos precatórios, tem pessoas que já são até idosas, pessoas que estão com 80 anos, 74 anos, e estão na fila desses precatórios para receber há 15 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, pessoas que tinham ações rolando na justiça contra a União e estavam assim, à espera desse recurso. Tem gente que já tem decisões favoráveis ao pagamento, assim, e há mais de 5 anos decisões, ganhou na justiça e ainda não levou, ainda não recebeu. Tem gente que já morreu, quem vai receber agora são os herdeiros. E agora o que o governo chega, o que o Congresso faz é o seguinte, é prorrogar a dívida. É como se eu tivesse uma dívida com você, você assim na véspera de receber eu falo, olha, a sua data de pagamento ela foi prorrogada por mais tanto tempo, por mais tantos anos, por mais quanto, e você não sabe quando você vai receber. Então isso é de uma insensibilidade, é de uma covardia assim sem precedentes, porque tem muita gente que tem milhões para receber, tem pessoas que podem esperar. Agora nessa fila aí tem uma infinidade de pessoas, o Ranulfo, que elas não podem mais esperar um minuto. Exatamente, Roberto. Esta é a questão que, digamos assim, não está explicitada nesse grande debate. Porque está parecendo que é uma questão de A contra B, né? Não, é uma questão social extremamente importante. Você disse bem, tem pessoas que estão esperando isso há 15 anos, 20 anos, e aí na porta de receber o governo federal diz para ela, devo, não nego, pago quando puder, Roberto. Isso é um absurdo. E tem várias... E o governo, ele já faz malandramente isso. Muitas vezes ele desapropria algo de alguém, ele perde uma ação, ele sabe que a ação já é perdida, mas vai usando de tática protelatória, porque tem advogado, né? Então vai protelando, usando de táticas recursais para protelar uma decisão. Aí quando chega a decisão de última instância, o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, joga a dívida para precatório. Então já ganhou um tempão protelando judicialmente para pagar a dívida e depois vai jogar para precatório. Na hora de pagar o precatório, decide prorrogar o pagamento, o início do pagamento do precatório. E tem gente precisando de dinheiro, receber essas indenizações para comer ou até para comprar remédio, caso de idoso, porque idoso consome muito remédio, tem um gasto muito grande. E é um momento que a classe média brasileira, a classe pobre brasileira, está muito descapitalizada e enfrentando aumento de custo, o Ranulfo. Botijão de gás está sendo vendido Roberto. Aqui a R$111. Passagem... Perfeito, Roberto. Gasolina, combustível. Olha, para você ter noção do que você está falando, está corretíssimo. Até o governo americano, que está no seu primeiro ano de vigência, esta semana tomou uma grande derrota eleitoral em disputas regionais em função da carestia dos combustíveis. É importante dizer para o nosso grande público que nunca o preço da gasolina e dos demais combustíveis associados ao petróleo esteve tão caro no mundo, na história recente, nunca. E aí o presidente americano tomou uma séria derrota
que terá implicações na eleição de meio de mandato ano que vem, que lhe chamou muita atenção. Ele perdeu no estado da Virgínia, o seu candidato perdeu fragorosamente para o candidato do Trump. E aí, a partir desse movimento, tivemos acesa a luz amarela no governo americano, e essa semana o presidente Biden começa a pressionar a OPEP, que congrega a Rússia e os grandes países produtores de petróleo, para reduzir o preço, que semana passada ia atingindo $90 por barril. E hoje de manhã está na faixa de $81 por barril, o que ainda é um preço muito alto. Haja visto o preço absurdo do botijão de gás que nós estamos pagando no Brasil, da gasolina que nós estamos pagando, do álcool e do diesel. Portanto, essa é uma questão que atinge a todos nós, porque acaba se revelando em inflação também dos alimentos, acaba se revelando em inflação dos serviços. Aliás, quero destacar que, com relação a serviços e com relação a petróleo, a região pela qual nesse momento nós estamos falando, que é a grande região litorânea, entre os 10 municípios que mais geraram emprego até setembro no estado do Rio de Janeiro, 3 municípios são da região litorânea ou norte: Macaé, Rio das Ostras e Campos. Macaé e Rio das Ostras geraram muitos empregos com a recuperação da produção petrolífera e do preço do petróleo. E Campos, em função da questão da safra canavieira, que já está terminando praticamente agora. Portanto, esses 3 municípios estão vivendo um momento crescente de emprego. E com a volta dos serviços, em função de que está avançando o número de pessoas que já estão imunizadas, a região litorânea nossa, que vai a Búzios, vai toda aquela litorânea belíssima, vai a Rio das Ostras, Casibreu, mesmo Macaé, já pode viver um momento melhor com a flexibilização no sentido de que os setores como entretenimento, veraneio, as pessoas já estão se preparando e os aluguéis já vão começar a surgir, no sentido de ter maior movimentação da economia e, consequentemente, mais empregos. Portanto, a região petrolífera, se por um lado tem esse problema mundial de carestia do petróleo e da gasolina e do botijão de gás, de outro lado tem a geração de emprego, e estes 3 municípios, notadamente Macaé e Rio das Ostras, apareceram muito bem na fita, Roberto. Perfeito. Meu caro Ranulfo Vidigal, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação aqui no programa Direto da Redação nessa manhã de sexta-feira. Bom fim de semana para você, Ranulfo. Para você e para toda a sua equipe, meu amigo, um abraço fraterno. Muito obrigado por a participação do economista Ranulfo Vidigal, e você confere os artigos de Ranulfo Vidigal em portalview.com.br. Economista Ranulfo Vidigal.